Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Oftalmed. Hoje vamos falar sobre a conquista que representa muito mais além de que um selo, a certificação Quimento. Ela simboliza uma jornada de transformação, de comprometimento, de aprendizado e evolução dos nossos processos. Hoje nós estamos aqui recebendo a nossa CEO, Grace Allen, e a Fernanda Rodrigues, a nossa diretora de operações. E para darmos início a essa história, gostaria de que a Grace contasse um pouquinho para a gente como foi essa evolução, essa trajetória dela na Oftalmed. Tudo bem, Jonathan? Bom dia. Então, primeiro, obrigada pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouquinho da nossa história em conjunto, de todo o crescimento que a Oftalmed vem vivendo, né? Eu, particularmente, estou nesse hospital há 7 anos e estou muito feliz com todas as evoluções que foram conquistadas durante esse tempo. Eu posso dizer para você que o nosso primeiro papel dentro da Oftalmed foi realmente trocar o sistema para que a gente pudesse ter um controle, uma assistência mais monitorada, né? Da parte financeira até a parte operacional. E nós investimos hoje em um dos melhores sistemas que é reconhecido, né, no Brasil e até fora, que é o sistema TASI. Então já faz aí, eu acho que fazem 4 anos que a gente já utiliza esse sistema. Também buscamos acompanhar o nosso paciente crônico através da jornada do paciente. Então, o paciente de retina, o paciente do glaucoma, hoje ele é acompanhado do início da primeira consulta até todas as etapas, porque é um paciente que requer muito cuidado. Ele não pode ficar solto, né, sem que a gente saiba se ele teve retorno, porque às vezes ele é um paciente já mais envelhecido, a família é muito corrida, e aí eles realmente se perdem um pouco nisso. Então, a jornada do paciente faz com que a gente realmente possa acompanhar um pouco melhor. Criamos também um comitê da experiência do paciente, onde a gente hoje escuta, né, tem uma escuta ativa, para ouvir também as broncas, né? Ouvir onde a gente precisa melhorar, ouvir do próprio paciente, do próprio acompanhante, pontos de atenção onde a gente precisa realmente buscar um pouco mais aí de qualidade. Isso para a gente está sendo um crescimento muito importante, porque muitas vezes a gente escuta só no papel e toma atitudes e mensura até o retorno, mas você tá ali junto com todos eles está sendo uma experiência para o comitê muito gratificante. E também é importante salientar que nesses 7 anos a gente inaugurou 2 unidades. Hoje a Oftalmed é um hospital especializado, né? Assim que eu entrei, nós saímos de clínica para um hospital especializado. Abrimos 2 unidades nas cidades satélites, que é Águas Lindas e Ceilândia. Então hoje a gente contempla aí um hospital e mais 4 clínicas. São 5 unidades hoje para estar junto com todo o DF, estar aí prestando um atendimento de qualidade, com tudo que realmente a gente acha que realmente precisa estar sendo entregue ao paciente. Não só mais um hospital oftalmológico, mas é um hospital diferenciado. E é tão importante quando você traz sobre o cuidado centrado no paciente, né? O atendimento humanizado, aquele cuidado, ele tem que ter esse centro, né? Então, quando você fala do comitê voltado para a parte do cuidado com o paciente, com esse olhar, é muito importante, que a gente também aprende com as falhas, com os erros, né? Então, nada melhor do que a gente ouvir da nossa população, que hoje é atendida dentro da Oftalmed, trazendo para que a gente consiga trabalhar e melhorar, né, os nossos cuidados lá dentro. Bom, dando seguimento, falando um pouquinho sobre a decisão da busca pela certificação, né? Em que momento a Oftalmed ela decidiu buscar a certificação Quimento e quais foram os motivos que levaram a essa decisão? Então, Jonathan, quando escolhemos uma certificação e buscamos o Quimento, a gente queria uma certificação que nos mostrasse qual o melhor caminho e não só um selo, sabe? Era uma. A gente buscou uma oportunidade de ser diferente. É realmente apresentar para o nosso paciente a qualidade, é fazer com que o nosso funcionário seja mais alinhado nas condutas, seja mais responsável na entrega que faz no dia a dia para o público, para o nosso paciente, fazer com que os nossos protocolos fossem medidos
e realmente ter a certeza de que estamos no caminho. E não apenas trabalhar e monitorar indicadores. Eu acho que a certificação trouxe para a gente algo mais concreto, para que a gente saiba qual é o caminho, onde eu quero chegar. E a Quimmento trouxe isso. Ela é um modelo, um método, onde ela trouxe segurança para o nosso processo e ela ensinou de forma transparente. Nós passamos um ano, acho que quase 2 anos aí, sendo preparados para o dia da visita, para realmente não ter apenas um selo, mas mudar a cultura da Oftalmed. E nós, não é fácil, mas nós passamos por esse processo, ainda tem muito o que ser feito, mas eu costumo dizer que o primeiro passo, a primeira etapa, realmente a gente já vê uma Oftalmed diferente após a certificação. E é uma cultura implantada, né? Quando a gente pensa nesse olhar de iniciar ali, né? Um processo, um alinhamento, um planejamento voltado com os processos totalmente alinhado, é uma cultura a se implantar. E eu acredito que a Oftalmed está indo pelo caminho certo, não é verdade? Bom, eu queria fazer uma pergunta agora para a Fernanda. Fernanda, para quem ainda não conhece, como você explicaria o que é a certificação Quimmento? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo Então, jóia. a gente tem por falas internas, né, que a certificação Quimmento ela é o maior desafio que nós já enfrentamos. E ela é o maior desafio porque ela vem ligando as pontas, desde a liderança até a experiência do cliente. Então, hoje, para a gente, é a unificação de maturidade, tanto desde o CEO, desde os donos da empresa, até o colaborador, o paciente, né? Ali, o colaborador, inclusive, da ponta, que é o pessoal da higienização, manutenção, todos eles precisam entender a ferramenta, a funcionalidade para que a gente consiga evoluir. Então, é um grande desafio, mas um grande desafio com muitos êxitos e resultados dentro da instituição. É uma luta diária, né? Diária. E como é, né? Costumamos dizer isso todos os dias, porque, na verdade, são 2 anos, né? No primeiro processo e a primeira etapa. Então, na primeira fase, ele tira você completamente do eixo. Então, ele tira você da sua comodidade, ele tira você do que você pensa que é o correto que está sendo feito, ele te tira da zona de conforto. Ele te desafia, Ele né? te desafia. A te mostrar que você... Exato. Não, você pode, você é capaz, então vamos lá. E eles trazem a metodologia de uma forma muito educativa, não é uma forma punitiva de se não fizermos não vamos conseguir, mas da primeira visita, de construção, exato, que na primeira visita, quando acabou tudo, a gente sentou na sala e a gente pensou, vai acabar com a gente, né? E não, foi uma forma de, olha, vocês estão no caminho, mas existe um caminhar que é muito longo e vocês precisam comprar isso com uma ideia muito veroz para que a gente consiga alcançar. Então, foram 2 anos que foram várias etapas, e dessas várias etapas foram nos trazendo amadurecimento, né? Eu acho que é isso. E não só o amadurecimento, a certificação também separa, a gente sempre brinca, dos meninos, das crianças dos homens, né? Muitas pessoas passaram por nós, mas elas não permaneceram nesse processo, porque de fato... exige a mudança e mexe com a cultura. Né? A cultura precisa ser movimentada, e quando a gente fala de cultura, a gente fala do hábito que as pessoas têm de fazer o mesmo todos os dias. Então isso também é um grande divisor natural para a gente, né, dentro da instituição. Eu acredito que por diversas vezes muitas pessoas se perguntaram, meu Deus, será que eu dou conta? Será que é isso mesmo? Certamente. Não vou dar conta. E olha só onde chegaram, né? Isso. E tem muito ainda que conquistar. Acho que nós mesmos que estamos Sim. na autogestão, Sim. Essa pergunta, e na verdade eu acho que essa pergunta é diária. Sim. Porque os desafios, elas aparecem de forma diária e constante. E você está falando de pessoas, né? A nossa área não é uma área que cuida de números apenas. Você está falando de assistência, você está falando do que está acontecendo dentro do centro cirúrgico, se o protocolo de cirurgia segura foi feita, se a recepção está no tempo certo, se o custo da empresa está adequado. E você se pergunta, a gente está no caminho? E aí eu acho que a certificação vem para... Não basta você ter apenas um estudo, na minha opinião, né? Uhum. Você precisa realmente ter uma cultura onde a Quimmento traz para ter um objetivo que é manter realmente um hospital diferenciado do que já existe no mercado. E hoje a gente já se considera assim.
E ela é um elo, né? A gente fala da certificação Quimento, que é um selo, que tem todo um projeto estruturado, mas se você parar para pensar, é um elo que vai interligando, né? Desde a alta liderança até ali no processo da operação, que no final o cuidado ali é centrado no paciente. Muito bem. Fernanda, eu queria também te perguntar hoje, qual é a diferença para você, né, entre conquistar um selo e realmente construir uma cultura de qualidade? Eu acho que o selo é só uma consequência, né, daquilo que a gente trabalhou. A construção da qualidade, ela está nos detalhes. E nos detalhes que, às vezes, no dia a dia, a gente não se atenta tanto assim, porque tem uma agenda cheia, né, porque a agenda cirúrgica está cheia, porque a agenda do médico está cheia, e a gente não consegue mensurar ali naquele momento. Então, a construção disso, eu acho que a gente sempre quis o selo, mas ele nunca foi tão importante quanto a gente vê os processos maduros dentro da instituição. Então, a gente trabalhou muito durante todo esse período para mudar toda a visão, porque a gente tem alguns padrões para exigir, mas esse padrão, ele também é de acordo com o perfil da instituição. Então, assim, Quimento para a oftalmologia é muito diferente, completamente diferente. Mundo, né? É um outro mundo. Então, assim, existiam padrões dentro das ROPs que talvez para nós não caberia, né, conduzir, e eles fizeram toda essa adaptação para que a gente conseguisse atender e fazer acontecer. Então, quando a gente olha hoje etapas que não existiam antes da certificação e hoje elas existem e permanecem, eu acho que vale mais do que o próprio título, porque a gente conseguiu permanecer com aquilo que foi construído como ideia, porque é muito desafiador pra gente. A gente está com líderes de 10 anos, 15, 20 anos com a gente. Então, que nunca vivenciaram isso. Que nunca vivenciaram. Então, eles entenderem que a partir do dia seguinte, a forma de controlar a amostra grátis do colírio é diferente, é muito difícil, né? Porque não entra na rotina deles. Então, quando isso começa a acontecer de uma forma natural, a gente entende que vale mais que o selo, né? Vale mais do que carregar ali a placa, porque eu preciso vivenciar a realidade para dizer que, de fato, eu estou tendo essa certificação em vivência. Acho e se a gente observar que, com o passar do tempo, a Quimento ela vai deixar de... Eu preciso trabalhar, eu preciso lembrar da Quimento, e isso vai tornar-se uma rotina. Exato. Né? E aí vai passar todos esses processos estarem ali dentro do meu dia a dia. A gente teve alguns desafios, né? No sentido de, vamos fazer porque a Quimento está pedindo? Não, não é porque a Quimento está pedindo, é porque a gente hoje tem outros padrões de qualidade. E dentro do padrão da qualidade que nós decidimos seguir, são esses os caminhos que nós vamos trilhar. Porque a gente começou no início muito, a certificação exige, então tem que ser feito. Não, não é a certificação, é um padrão de qualidade que nós decidimos ter, que seria seguido a partir daquele momento. Então, tivemos que mudar um pouquinho também a cultura das pessoas entenderem, nossa, só estou fazendo porque de fato é a certificação quem está mandando. E essa conscientização precisou chegar um pouco antes da certificação, porque senão a gente não teria conseguido chegar aonde a gente chegou. E eu acho que o mais dolorido para eles, né, Fê, é que é um padrão internacional. Então, a gente hoje se equipara aos melhores hospitais a nível internacional. E isso exige mais ainda da nossa equipe, né? Faz com que eles saiam do hoje, do dia a dia, e pensem lá na frente, porque senão não consegue acompanhar. E esse acho que é o diferencial aí, né, da Quimento. É trazer a gente para um padrão internacional, e hoje a gente conseguiu. E olhar que nisso, hoje, né, ainda, né, nós somos o primeiro hospital do Centro-Oeste, né, oftalmológico com acreditação internacional. Então, isso é gratificante, né? A gente olhar para o retrovisor, olhar por tudo que a gente passou, olhar por tudo que a gente construiu e ver onde a gente chegou. Exato. Né? E é legal também a gente, sempre que a gente pode, a gente conversa sobre, né, Grace, sobre como alguns líderes mudaram a forma deles pensarem, a forma deles olharem para o papel deles, né? Então, assim, lógico, é uma construção ainda. Nós estamos em mudança de cultura, e a mudança de cultura, ela leva anos, né? E a Quimento é uma mudança radical. Mas a gente olha a gente consegue separar já algumas pessoas que já têm um outro olhar sobre o negócio, que faz a gente olhar e falar, realmente valeu a pena, porque eu consegui trazer para esse tipo de liderança este olhar mais maduro. Isso é muito bom. Eu acho que isso tudo resume, né, na busca da eficiência operacional,
nos melhores desfechos clínicos e na satisfação do paciente e do colaborador. Eu acho que todo esse nosso trabalho é para esse objetivo. E é um trabalho que está só começando, né? Porque se você parar para pensar, as etapas que hoje tem de atendimento, é uma cultura, né? Já tem visita aí de manutenção. Próxima, né? Batendo na então. porta. E com certeza será de grande satisfação, não é verdade? Bom, dando continuidade, agora eu queria falar com vocês um pouquinho, né? A gente falou sobre essa implementação, entendeu como foi todo esse processo para chegar onde nós chegamos. E eu queria entender hoje uma pergunta direcionada para a Grace. O papel da liderança e da governança, né? Então, qual foi o papel da diretoria executiva e das lideranças durante a preparação para essa certificação? Acho que a gente precisou se preparar primeiro, né? Por mais que a gente queria muito, e isso eu estou falando do papel dos sócios, inclusive, né? Era entender se era isso mesmo. Isso faria sentido, porque né? às vezes você quer uma certificação, quer, né, ter o selo, mas é isso que você quer na essência da sua instituição. Então, eu não digo que a primeira mudança, mas a primeira conscientização veio dos acionistas. E a partir do momento que os três homologaram e falaram assim, eu quero isso para a minha empresa, foi onde eu fiz uma reunião com a diretoria e decidimos que juntos compraríamos a ideia, né? E eu acho que quando a diretoria compra a ideia, tudo é mais leve, porque aí você leva isso, por mais que a gente exija, por mais que seja difícil, a gente leva de uma forma que é possível alcançar. A gente preparou, a gente vem preparando, né, a liderança até hoje. Isso é contínuo, não tem como. Mas não é fácil, é dolorido, né? A liderança sofre, a cobrança é grande, até porque muitos líderes é a primeira experiência que tem. Então não estão bem acostumados quando você tem um método, né, a ser seguido. É diferente de quando você faz dentro apenas da metodologia da própria empresa, da cultura. Você entrega resultados, você não deixa de ter, obviamente. A Oftalmed tem 33 anos, ela não chegou aqui à toa. Então ela construiu muita coisa. Ela apenas se aprimorou, né? Através de uma mudança de cultura que ela escolheu para ela ser mais eficiente em todas as entregas, seja no resultado clínico, seja no resultado econômico. E é isso que a gente precisou levar para a liderança, para que eles entendessem que, apesar da Oftalmed ser sólida, ela queria mudar. E mudar para melhor, e esse foi o caminho que nós tivemos com eles. E foi uma cultura que vocês implementaram, fazer com que a liderança ela se sentisse pertencente, de fato, dentro do processo, né? Que isso é muito importante. Grace, em qual momento foi necessário você rever decisões, né, conjunto com os acionistas, prioridades ou investimentos, causas de requisitos da qualidade e segurança do paciente? Diariamente. Diariamente você trabalha nisso, né? Por mais que a gente planeje, na nossa vivência, a cada 2, 3 meses a gente tem, né, reuniões com os acionistas, onde a gente realmente faz um balanço dos investimentos, do que a gente conseguiu alcançar, das dificuldades, da equipe médica, porque a cultura médica também não é fácil. A gente está falando muito aí da operação, né? Mas a cultura médica também é um desafio grande que nós temos na autogestão, porque são médicos, né? Sim. E é como eu falei, a Oftalmed, ela tem um mínimo de indicador de infecção, por exemplo. Né? Eu acho que é 1, 2 casos a cada 6, 12 meses, né, Fê? Sim. Então, muitos entendem assim, tipo, mas para quê? Se tá tudo tão lindo, tão perfeito, e a gente precisa internalizar isso na equipe médica. Então, Porque os riscos, eles existem, né? Existem. Eles estão a todo momento. E por mais que a Oftalmed sempre foi muito cuidadosa dentro do centro cirúrgico, nas cirurgias, e o nosso indicador realmente é baixíssimo de infecção, hoje a gente continua fazendo o que a gente sempre fez de melhor, aprimorando a forma de monitorar e sendo preventivo mais ainda do que sempre foi. Eu acho que isso é contínuo, então a gente recalcula a rota todos os dias, quando necessário. Certo. Fernanda, você que atua também ali junto com a operação, como garantir que a qualidade não seja vista apenas como responsabilidade do setor da qualidade? Como é isso durante o dia a dia?
Aí é um grande desafio, né? Ele fez isso de propósito. Ele fez, com certeza. Eu acho que eu tenho certeza que a gente teve que mudar a prática no caminho, né? Então, as pessoas entendiam que isso sempre foi direcionado à qualidade, mas quem apresenta o resultado não é a qualidade, é o líder que está na ponta. Sim. Então, essa última visita, que foi a da certificação, trouxe muito isso de uma forma muito educativa, de que as metas, de onde você está no planejamento estratégico, por que você não atingiu as metas, né? Tudo isso foi questionado para eles de uma forma muito leve do que você fez para mudar isso. Então, quais são os seus planos de ação, como vocês conduziram, qual foi o checklist de conferência que vocês executaram. Então, hoje, eu acho que a gente quebrou esse tabu de, isso aqui é a qualidade quem tem que entregar, porque a visita foi dolorosa para a gente nesse sentido, porque até então eu acho que a gente tinha essa percepção, né? Percepção de que era a qualidade quem tinha que entregar tudo, né? E foi uma fase bem pesada. E hoje a gente vê que já é de uma outra forma, lógico. A gente ainda tem que estar ali no pé deles, né? Dizendo, ei, cadê a reunião? Cadê as anotações dessa reunião? Cadê as atas? Porque isso para eles é extremamente novo, acabou de acontecer. Uhum. Então a qualidade vem com um formato muito diferente daquilo que a gente vivenciava durante esse processo da certificação. E hoje é de uma forma muito natural, porque a própria certificação fez isso. O próprio avaliador trouxe para eles que o dever é deles e a entrega é deles, né? Então isso nos ajudou a fazer essa separação de qual é o papel da qualidade e qual é o papel do líder dentro da instituição. E que é uma cultura, né? Diária. Então, eu acredito também que a qualidade hoje ela está ali para poder dar esse suporte, mostrar hoje quais são os papéis e responsabilidades, né? Como é que esse líder deve desenvolver. Então, é exatamente isso. Então, é uma cultura diária, né? Ele é um trabalho de formiguinha. Resumo da certificação o que a certificação traz? Uma mudança de cultura agressiva. Gritante, né? Agressiva. Gritante. E aí não é todo mundo que está pronto para essa mudança tão agressiva de, a partir de hoje, o fluxo funciona dessa maneira. Mas não é porque a certificação quer, é porque é o mais seguro para o paciente, né? Então, todo o cuidado que a certificação traz para nós é centrado no paciente e no colaborador, que Sim. também nos faz avaliar a qualidade de vida deles, entender, né, se eles estão felizes, se é um ambiente agradável para trabalhar, tudo isso em junção que nos chocou um pouco no início, porque eram muitas mudanças para serem feitas para entender todas essas etapas, né? Mas se eu melhoro o fluxo do paciente, eu automaticamente melhoro o fluxo desse colaborador que está atendendo esse paciente, né? Que não está diretamente ligado a ele, porque se o colaborador tem recursos e melhorias das etapas para atender esse cliente, eu vou ter um paciente satisfeito e um colaborador satisfeito, né? É uma junção. É uma junção. E você falando dessa junção de colaboradores, essa construção coletiva, né? Como foi mobilizar esses colaboradores para a mudança dessa dimensão, né? Da onde vocês estavam, aonde vocês chegaram, Sim. Como foi essa trajetória? Houve resistência inicial? Como que a organização trabalhou para isso? É um outro desafio. Você só tá me dando desafio. Foi outro desafio, porque eles precisavam, ao mesmo tempo que entender o que era a certificação, a gente explicar para eles o que estava acontecendo, a gente já vinha com as mudanças necessárias. Então, para eles era tudo muito novo e muitas coisas. Eu lembro, assim que a gente começou, a gente soltou as HOPs para eles, que eram no início 33. Meu Deus, eu sei que é HOPs. O que é isso? O que está acontecendo? E aí a gente começou, a gente fez uma ação junina para eles entenderem o arraial das HOPs, e isso começou a fazer eles pertencentes do processo, sabe? Então, na terceira visita, eles já estavam familiarizados, aí eles já queriam falar demais, eles já queriam participar, já queriam dizer, e às vezes eles não tinham que falar nada, né? E eles queriam falar porque eles queriam mostrar a mudança que foi feita, porque eles aprenderam. Mas é sempre uma rotina, por exemplo, como a gente está falando de mudança de cultura, a gente construiu a intranet do zero novamente para ser a nossa base de comunicação. É uma das ferramentas principais. Então, para eles se habituarem a sair do Drive e ir para dentro de uma plataforma que é o Drive, mas de uma forma mais diferente, dinâmica, né? Isso deu muito trabalho,
né? Então, a nossa primeira visita da certificação, eles se embolaram inteiros com aquilo. Hoje, quando a gente pergunta, já é natural para eles. Então, quando a gente muda um pouquinho a página, o rostinho ali da capa da intranet, um ou outro reclama, fala assim, uai, mas mudou? Eu procurava aqui, porque eles já sabem que eles vão... Exato, então assim, eles compraram essa ideia com muita leveza, nós não tivemos resistência, nós não tivemos os treinamentos, eles foram efetivos, né? Até porque alguns a gente fazia até no próprio setor para a gente não ter dificuldades, mas eles entenderam o funcionamento. Hoje, o que a gente precisa é vender para eles os benefícios que se tem em ter uma certificação, que aí já é uma outra etapa, né? Exatamente. É exatamente isso. E falando um pouquinho da prática, né, Grace? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Quais foram as principais mudanças implantadas durante a preparação para essa certificação? E aí pensando como um todo, desde a alta liderança, desde o corpo diretivo até a operação, quais foram as mudanças que vocês sentiram um impacto positivo, né, nesse processo? Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu comentei contigo. As principais mudanças para mim em primeiro lugar, a segurança do paciente, que eu acho que é um dos maiores objetivos que fez com que vivenciássemos essa mudança, né? Então, a gente hoje tem processos que nos garante trabalhar com uma segurança maior. Acho que o resultado da empresa, onde exige a gente ter agilidade numa recepção, onde busca recursos para o WhatsApp, porque talento, que seja uma IA, que seja investimentos, e na prática realmente ele exige isso para que a gente entregue sempre o melhor. Então, eu acho que é uma mistura do melhor sobre assistência, sobre qualidade, sobre segurança, bem como o melhor resultado, seja de ambiente, seja de cultural, do dia a dia do colaborador, pensando inclusive no estar dele, né? O que a gente oferece para ele. Sim. A gente consegue hoje cuidar dele melhor, porque a gente enxerga o colaborador melhor. Acho que a certificação trouxe isso para a gente. A importância de olhar o nosso colaborador. Não que a gente não olhasse, mas às vezes a gente não conseguia ser tão efetivo quanto a gente é hoje, quando a gente olha o leque de benefícios que a gente consegue hoje proporcionar e que a certificação trouxe essas ideias, modelos, exigências, e faz com que a gente pense no colaborador também em primeiro lugar. Isso é muito bom. E aí a gente pode olhar até mesmo questão, né, melhora de barreiras no processo de cirurgia segura, melhora também hoje no paciente centrado ali nas reuniões de governança, com foco, né, principal, onde a gente deve atuar, qual é dentro do meu planejamento estratégico, qual é o meu plano operacional, como é que eu consigo trabalhar. Então, olhando assim também tem esse olhar, né, de evolução. Bom, existe alguma mudança que tenha marcado especialmente você como CEO? Filtra, assim. O que acha que mudou para você desde quando iniciou, né, o processo de implementação até hoje? O que assim, mais impactou para você como CEO hoje da Oftalmed? Eu acho que o olhar do colaborador para o paciente, ele entender que ele precisa dar o a mais, não o mesmo, sabe? Uhum. E hoje ele tem isso. O meu colaborador, ele se importa com o paciente. A gente vê o elogio, a gente vê a satisfação do cliente, é aquele que leva o chocolate para agradecer, o pão de queijo. O pote de doce. O potinho de doce. E não só por isso, mas é a forma que o paciente tem de agradecer, né? Então, acho que o maior impacto que eu vejo hoje é o olhar do meu colaborador para o paciente, bem como do médico na assistência, né? Que eu não tenho como dizer que a certificação melhorou, porque eu acho que a assistência sempre foi excelente dentro da Oftalmed, sempre foi um destaque e é um dos nossos pontos fortes no mercado. Acho que isso sustentou a Oftalmed esse tempo todo, né? Mas eu acho que nós somamos tanto a qualidade de assistência médica, agora com um olhar diferenciado do nosso colaborador para o paciente. E isso é gratificante, né, Grace? Nos emociona. Ouvir isso da CEO da empresa, né? Nos emociona. É importante. Fernanda,
Voltando um pouquinho para essa parte de segurança, né? Como a Oftalmed trabalhou a cultura de segurança e a notificação de ocorrência durante esse período, até mesmo antes? Existe alguma diferença? Amadureceu? Existe, total. Antes a gente tinha casos subnotificados, a gente não conseguia atuar em tempo, né, para não ter o problema novamente. Então, durante todo esse processo, nós fomos amadurecendo essas notificações, né, e ensinando o que era uma notificação, porque inicialmente a gente tinha avaliação e notificação de tudo, né? Até de, subiu um cachorro na recepção, o ar-condicionado está com problema. Então, inicialmente nós não bloqueamos a visão deles deixamos eles fazerem todo tipo de notificação, depois a gente veio aprimorando isso e ensinando eles o que era uma notificação. Tá resolvido? Não, porque isso é contínuo, é uma tarefa contínua. Mas se a gente pegar o comparativo do passado, que nós fechávamos um ano talvez com 10, 15 notificações e hoje a gente tem notificações que melhorar esse volume dentro do mês e que eu tenho mais que isso, né, durante o mês, já faz muita diferença. Sim. E o nosso maior desafio foi mostrar para eles que a gente poderia, com aquilo que ele estava fazendo, resolver o problema dele, né? Porque às vezes ele escrevia de uma forma muito agressiva, mas é porque estava afetando o trabalho e a entrega desse colaborador no meio do processo, e alguns pontos ajustados mostra para ele que vale a pena fazer essa notificação. Então isso mudou muito. Assistencialmente também foi um ganho para a gente, porque muita coisa, o centro cirúrgico principalmente é aquele que vive sai da rotina o tempo inteiro. Cada paciente nos faz viver uma rotina se a gente permitir. Então os detalhes precisavam ser voltados a ser vistos para que eles entendessem que aquilo era notificação. Então, até hoje a gente faz, que é observar o ato do atendimento desse técnico e desse enfermeiro e pontuar eles depois. Olha, aqui acabou de acontecer um evento. É um evento que pode melhorar o seu processo daqui para frente, mas precisa abrir essa notificação para se tratar. Então, isso foi acontecendo de forma natural. E que a gente precisa melhorar sempre, a gente sempre vai precisar melhorar, mas hoje eles já entendem como uma forma de preciso fazer e não por obrigação ou por medo de que alguém está olhando que eles não estão fazendo. Ou até mesmo pensar que é uma punição, né? Isso. E a gente tirar isso da cultura, trabalhar a cultura justa. Foi muito difícil, exatamente. Cultura justa precisou ser explicada para eles, que não é porque você está notificando o setor ao lado que você está apontando o dedo. Então, no início, a gente precisou muito da Grace para ela trazer isso para eles também, de que aquilo não era punitivo, que estava todo mundo ali para fazer a coisa acontecer e fazer correção. Então, se a gente não tivesse o CEO atrelado a isso, para essa comunicação inicial, a gente talvez não teria conseguido descer isso para as pontas, porque eles entendiam que estava entregando um ao outro, né? Então, falava assim, olha, notifica não faz agora não, a gente resolve aqui por trás e a coisa acontece. Então, com o tempo, isso foi acontecendo e eu posso falar com muita naturalidade entre centro cirúrgico e farmácia, que acontecia isso antigamente, e hoje eles abrem e mandam, te notifiquei, dá uma olhada, a gente precisa resolver, porque hoje tem maturidade de uma forma muito leve, exato. Entender que esse processo é para melhorar, né, de fato, né, que assim, se tá tendo algum... Às vezes o próprio centro cirúrgico pode até se notificar, porque o processo está errado. E eles se notificam, é muito engraçado. Eu olho lá as notificações. E acaba você olha, não. E uma outra coisa também legal é que a gente conseguiu trazer isso para dentro do BI, né? Então hoje a gente consegue ver a notificação e a resposta dessa notificação ou a ausência dessa resposta dentro de um BI. E então, até mesmo já com plano de ação estruturado. Com plano de ação. Então isso mudou muita coisa para a gente, né? Que é o compilado das informações. Até para a gente, como diretoria, um dia falar, vamos fazer uma reunião para ver como estão as notificações. Eu tenho lá o setor direcionado, eu tenho os motivos, eu tenho o 5W2H acontecendo, como que funciona, quando termina. Então, isso é um grande avanço para a gente também. Maravilha. E a gente falou um pouco no início sobre o cuidado centrado no paciente, né? Sim. E eu gostaria também de perguntar para você, Fernanda, de que forma o cuidado centrado no paciente esteve presente nessa construção? Né? A gente falou muito isso no início, que o foco é ali na jornada do paciente, Sim. Né? Que o paciente ele é o centro, mas
Como é que foi essa construção? Como ela esteve presente durante essa certificação? Essa construção, né, da certificação. Nós começamos desde a identificação das placas, sinalização para o paciente. Então, a Oftalmed, ela é uma empresa, principalmente na Asa Sul, muito grande. Então, ela tem vários andares, né? Ela não está ali centralizada somente no primeiro andar. E isso, de uma forma, para a gente que está no dia a dia, não tinha impacto. A gente já sabia, né, que no quarto andar acontecia o glaucoma, que no quinto acontecia o CDO. Mas neste caminho que a Aquimento faz a gente voltar a olhar com o olhar de paciente, a gente viu que faltava ali, inclusive, melhores sinalizações. Então, a gente começou a fazer mapa de risco, de identificação, de local, aonde ele está, o que ele faz naquele andar. Então, a gente começou por aí, que é onde a gente começou a trilhar esse fluxo desse paciente para que fique de uma forma mais leve. Então, hoje a gente ainda tem, lógico, muitos processos a serem seguidos como melhoria, mas a gente já tem hoje um concierge na porta que faz a receptividade no hall. Então, ele consegue direcionar. Às vezes, ele leva esse paciente até onde precisa para que esse paciente não fique perdido. Então, o fluxo do paciente de emergência também, né? Qual é a classificação desse paciente? Qual é o protocolo que tem que acontecer quando esse paciente de emergência chega? Quais são as prioridades de atendimento para acontecer? Então, eu acho que foi se fechando o ciclo na cadeia da jornada desse cliente que trouxe para a gente mais segurança do que a gente deveria fazer. É, muito bom. E como as manifestações, elogios, reclamações e pesquisas passaram a contribuir para as decisões da instituição? Como é esse retorno para vocês? Como vocês receberam e recebendo, como atuaram ali para poder reverter ou até mesmo desdobrar para a equipe? Como foi durante esse processo? Para a gente no início foi chocante, né? A gente olhar com o olhar do paciente, porque a gente precisou viver a experiência de, às vezes, se passar por paciente. Então, quando a gente ia para as avaliações, que eram poucas, não tinham muitas, e as poucas que tinha era sempre de queixas, né? E de queixas que mexia muito com a gente. Mas muito, ao ponto de falar, o que está acontecendo? A gente não tá conseguindo, né, captar esse cliente aqui dentro para fazer essa transformação do atendimento. Então, assim, é muito difícil hoje a gente controlar o que ele quer falar. Lógico que ele tem a liberdade de dizer, né, e ali, por exemplo, uma avaliação do Google é uma avaliação do sentimento do momento, né? Às vezes Sim. Ele teve uma experiência boa com 2 atendentes, mas um estragou todo esse circuito dele. E ele se sente lá no direito de ir no Google, ele tem total direito para isso. Mas o que a gente fez no caminhar foi tentar trazer este paciente para nós. Então, a gente começou com a construção do comitê de experiência do cliente, que nós selecionamos os pacientes que mais reclamavam. E aí o povo falou assim, são doidas, né? É o que a gente queria ouvir. Porque Grace foi em um congresso, voltou e falou, eu quero a experiência do cliente. Isso era bem antes da Aquimento, bem antes. E eu, meu Deus, como que nós vamos construir isso agora, né? Nesse momento, e ela trouxe as ideias e como ela gostaria que acontecesse. E a gente, não, vamos fazer. E aí a gente começou, antes da Aquimento até, a montar esse comitê, que foi quando a gente fez um cartão especial como ele VIP para que ele viesse, e nós fizemos uma recepção maravilhosa, e eu acho que eles pensaram assim, nossa, que legal, né, essa recepção. Eu reclamei, ainda tô aqui no coquetel. A gente preparou o melhor para esse paciente, mas esse primeiro momento foi só para a gente interagir, conhecer o setor, e chamamos todos os líderes ali tiveram este momento com eles, para entender, assim, quem são, mas a gente não fez a primeira escuta. Nós fizemos a primeira escuta no segundo encontro, que foi quando eles vomitaram todo o sentimento deles. Desde a entrada ou da escada, do corrimão, tudo eles falavam e faziam a gente enxergar de uma forma diferente a instituição, e a gente tem o dever de depois de 3 meses, convidá-los novamente para perguntar a eles como está funcionando o circuito daquilo que ele questionou. Então, de vez em quando eu encontro esses pacientes por aí, né? Hoje mesmo eu encontrei um, e aí, como é que você tá? Ele, olha, só melhorando, hein? Então, assim, eles começam a ser pertencentes. Nossa, e querem falar, e eles gostam. Então, são pacientes que a gente fez várias seleções, pegamos de várias unidades, pacientes antigos, pacientes que tinham uma boa impressão, porque ele é fidelizado ao médico, ele gosta de estar com o médico, mas ele conhece toda a cadeia, ele sabe tudo que ele vai passar quando ele chegar aqui para passar por
por esse médico. Então, essa construção da experiência do cliente, que foi o comitê, mudou radicalmente como a gente olha o paciente hoje. Então, hoje, quando a gente olha uma senha, uma fila de senhas cheias, né, que a Grace é quem mais faz isso, né, ela... Tá acontecendo agora, né? Ela corre, ela já olha com esse olhar, porque a gente sabe exatamente, a gente, na verdade, se coloca no lugar. Sim. Como seria se eu estivesse lá, se eu fosse o paciente, né? Então, ou se fosse até mesmo um parente ou familiar, exato, né? A gente sempre se coloca exato. no lugar. Muito bom, mas assim, eu fiz essa pergunta, uma pergunta no início para a Grace e eu queria perguntar para você também. Pensando no olhar da assistência na parte operacional, qual foi o maior desafio enfrentado ao longo dessa jornada? Houve algum momento em que você pensou que de fato o objetivo seria difícil de alcançar? O que fez você, na posição de diretora, né, de operações, pensar em seguir em frente com a sua equipe? A parte cirúrgica foi um desafio absurdo para a gente, porque ela era a principal, né, dentro da certificação. A parte assistencial, ela pegou muito forte no início, que era onde a gente precisava medir tempos e a gente tinha essa mensuração de uma outra forma e eles não, como eu disse antes, eles não ficam impondo, eles combinam e a gente traz o que é melhor para o paciente, nunca vai ser para a instituição, no sentido de, isso aqui para a instituição é melhor. Então, o centro cirúrgico, ele foi um grande desafio, foi um dos meus maiores medos da certificação, porque para mim, o olhar para o cirúrgico já era ótimo. Eu sempre falei isso para a Grace, eu sempre tive muito conforto de olhar o centro cirúrgico e dizer, não, aqui a gente avançou muito, porque quando a gente chegou, o centro cirúrgico era totalmente manual, né? Hoje a gente tem 100% de efetividade, as contas são bipadas em sala, então muitos processos já aconteciam. Então, quando a visita chegou, eu pensei assim, nossa, vai ter quase nada para ser feito, né? E eles vieram com muita delicadeza mostrando para a gente que tinha um grande caminho para chegar até onde a gente precisava. Então, até a gente chegar na data da certificação foi um desafio grande, porque a gente mexeu na cultura mesmo. Por que na cultura cirúrgica? Porque eu preciso entender os processos, eu precisava ler os protocolos, eu precisava conhecer os protocolos. Né? Eles eram perguntados sobre isso, sobre como gerenciar, quantas gotas eu pingo de um colírio no olho do paciente antes dele entrar na sala. Então, tudo isso foi ajustes que a equipe acabou fazendo com muita maestria. Eu falo sempre, eu tenho muito orgulho daquele time, porque quem entra lá vê o quanto eles trabalham robotizados. É uma dança. Eu sempre falo isso para eles. Aqui dentro é uma dança e uma dança sincronizada. Se um errar um passo, erra todo mundo. Por ser muito rápido os processos, acaba que eles precisam ter todas as etapas muito rápidas e dentro deste processo eu precisei acrescentar, já existia um processo difícil. Eu precisei acrescentar aí talvez mais uns 5 processos novos no centro cirúrgico. E eu tive medo, eu falava com a Grace, meu Deus, eu não sei se a gente vai conseguir pelo cirúrgico, né? Eu falava sempre isso, porque eu tinha muito medo. E os meninos, a equipe comprou isso com tanto amor que eles hoje continuam fazendo. Hoje mesmo eu estava no centro cirúrgico e observando o trabalho deles, eles executam exatamente aquilo que a gente pediu para eles fazerem sem furar. Então, assim, isso... Acreditam, né? Eles acreditam, exatamente. E não é só porque eles vão ser reavaliados, mas é porque eles entenderam que aquilo também era a segurança do paciente. Então, hoje eles perguntam mais, hoje eles conversam mais com o cliente, hoje a gente monitora melhor esse paciente. Mas é uma injeção rápida, é uma medicação que rapidinho faz efeito. Não, ele precisa ser monitorado de uma outra forma e assim eles fazem sem precisar que eu esteja ali para dizer que foi feito. Então, é confortável falar hoje sobre isso em relação à assistência. Isso levando em consideração, né, Fernanda, a segurança do paciente, né? Então a gente tem que estar ali sempre em primeiro lugar, em tudo que eu estiver fazendo. E que bom, isso a gente fala, a mesma coisa que eu falei, a Grace com o olhar de CEO, você também tem esse olhar, né, operacional, assistencial, de gratidão, né? Bom, Grace, falando um pouquinho da conquista, né? Conquista e o futuro. Como foi receber a notícia da certificação para você como CEO, né? Bateu o martelo, certificado com equipamento Gold. Como foi para você receber essa certificação? Eu costumo dizer que foi a hora que disse: agora você vai realmente ter mais desafios.
porque... Tá só começando. Porque a gente queria dar o primeiro passo e foi dado na hora que a gente recebeu, né? A informação, vocês estão certificados. E a gente sabe que ali só começa, né? A partir do momento que a gente está dentro do modelo, do método, é o momento que a gente precisa realmente olhar agora para dentro da casa e sustentar tudo que foi construído e criar os novos desafios, até para mudar também, né, de níveis, né, dentro da certificação, porque a gente sempre vai querer buscar mais e mais. Então, para mim, foi uma declaração sobre o desafio que começou agora. É isso. E não acaba, tá? Não. Como você falou. A gente Certeza que entendeu. E vai só apertando, Isso é gostoso, apertando eu mais. acho que isso é gostoso. O ruim é quando você está estagnado, né? Mas quanto mais desafio, pelo menos eu amo, né? Você vê o desafio, você vê as conquistas acontecendo, as entregas sendo feitas, eu acho que esse é o nosso papel dentro da instituição. Então, é prazeroso saber que você tem mais e mais e que a gente está conseguindo. Ruim quando você realmente não é possível. Como a gente já viu algumas instituições que não conseguem evoluir. Mas eu acho que a gente está de parabéns. E agora eu queria ouvir de você, estamos chegando ao fim, né, desse nosso podcast. Eu queria ouvir de você qual mensagem você gostaria de deixar para todos os colaboradores que participaram dessa jornada. Eu acho que é mais um agradecimento. Em nome dos acionistas, em nome hoje do cargo que eu represento dentro da empresa, em agradecer que todos eles fizeram parte dessa conquista, né? E foi por eles que foi possível. Não adiantou nada, não adiantaria nada a gente planejar, escrever, fazer pop, gráfico, BI, se eles não acreditassem, fizessem diferente. Então, é apenas agradecimento mesmo e dizer que foi o primeiro passo da conquista, foi porque eles acreditaram e que vai ser através deles que a gente vai conseguir continuar buscando mais e mais qualidades para a empresa. Até porque hoje o processo ele depende de pessoas, né? E as pessoas precisam estar engajadas com isso para que os processos aconteçam. E você, Fernanda? Que mensagem você gostaria de deixar hoje para, né, os colaboradores da Oftalmed? Sim, eu acho que é o que a Grace falou, né? Só complementando, que é um sentimento de gratidão por eles se permitirem ser pertencentes a viver este processo. Acho que na entrega da placa isso ficou muito claro, assim, o olhar deles, o brilho nos olhos deles de a gente conseguiu, né? Porque no meio desse caminho, às vezes a gente não interagia com eles, não dava tempo dessa interação diretoria e colaborador, era mais ali o líder. Mas a gente via ali, né, o olhar de desespero deles, o olhar de preocupação. No dia em que a gente foi certificado e foi recomendado, eles choraram. A gente desceu, porque a gente fez o primeiro momento só com a liderança. Sim. Então, eles quando a gente desceu, eles estavam todos no hall, chorando, né? Ai, a gente conseguiu, muito obrigada por acreditar na gente. E aquilo foi tão gratificante para a gente, porque a gente estava tão envolvido na entrega que a gente talvez ali não estava entendendo muito bem o sentimento deles para aquele momento. E não que a gente não entendia o sentimento, mas aquele momento. Então, receber eles, né? A gente descer e receber aquele cuidado deles de abraço, de, poxa, a gente tinha certeza que a gente ia conseguir, isso não tem pagamento que faça a gente olhar diferente, né? Foi impagável ter esse brilho no olhinho deles de dizer, nossa, que legal, a gente conseguiu. E eles dizerem, né? Hoje a gente passa e fala, gente, dá licença, a gente é certificado. Então, assim, respeita, né? Eles passam, a gente brinca com eles. Então, é gratidão que é por eles serem tão pertencentes e continuarem, né? Porque essa jornada não acabou, ela só começou, como a Grace disse. Com certeza, né? Exatamente. Bom, queremos agradecer aí, né, a presença da nossa CEO, da nossa diretora de operações. Obrigada. Né? Chegamos ao final do episódio do podcast. Com certeza, a certificação Quimenta ela vai representar não só um selo, mas aí uma melhoria contínua, né, cumprindo requisitos. Ela traduz o compromisso da Oftalmed com a governança e com a melhoria dos processos. Muito obrigado.